Olá, estudante! Seja bem-vindo à Universidade Metropolitana de Santos, Núcleo de Educação à Distância, Unimes Virtual. Sou o professor Alexandre e estou acompanhando vocês na disciplina Gestão de Compras e Suprimentos. Essa disciplina que vai tratar de todo o processo de compras, desde o seu planejamento à sua viabilidade. Muito importante também lembrar que a web aula ela tem o intuito de trazer um pouco mais de conhecimento àquele já disponibilizado no ambiente virtual de aprendizagem. E também se torna uma oportunidade de ter uma aula onde professor e aluno se encontram no mesmo espaço-tempo. É o que nós chamamos de aula síncrona, ou seja, mesmo espaço-tempo, esse espaço virtual, neste tempo pré-agendado. Mas temos também a plena convicção que na educação à distância o aluno tem a autogestão do seu conhecimento e, como tal, ele pode decidir e definir o melhor espaço e o melhor tempo para o seu processo de aprendizagem. Nesse sentido, esta web aula está sendo gravada e será disponibilizada no ambiente virtual de aprendizagem. Você poderá assisti-la quantas vezes quiser e puder, e em caso de dúvidas, vocês poderão me encaminhar via caixa de atendimento ou caixa de mensagem, naquela figura do balãozinho que fica ao lado da fotinho do professor, ok? Na nossa web aula de hoje, nós trouxemos como proposta falar sobre princípios da administração pública. O que seriam princípios da administração pública? Princípio, como o próprio termo já advém, né? Ele vai tratar de tudo aquilo que vem antes e vai nortear o que virá depois. Então, a princípio, vai nortear todas as ações na administração pública, sejam as ações praticadas pelos servidores públicos, sejam as ações praticadas pelos gestores públicos e também irá, né, ali orientar as decisões de todos aqueles que têm o poder decisório na administração pública. O princípio da administração pública, ele atende pela sigla LIMP. Eles são cinco princípios. Então, nós temos aqui o princípio da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência. Então, essas cinco palavras, pelas suas iniciais, formam a sigla LIMPE, que tem tudo a ver com a administração pública, né? Ter uma administração límpida, uma administração transparente. Então, tudo isso, né, poetiza, né, o que é princípio da administração pública. Então, para compreender esse campo da administração pública, é fundamental saber como se estrutura o Estado e todos os entes governamentais. Nesse sentido, é primordial entender os princípios administrativos conhecidos como LIMP, que orientam as atividades nos governos municipais, estaduais e o da própria União. Então, princípio, tudo aquilo que vem antes e que norteará o que vem depois. E eles também são princípios administrativos. Por quê? Porque eles vão garantir, por parte dos profissionais, dos servidores públicos, né, que os serviços prestados atendam aos interesses do coletivo, ou seja, os interesses de toda a sociedade, alinhado ali à legislação brasileira, né, que tem a sua carta magna na própria Constituição Federal de 1988. E essa Constituição foi que determinou, em seu artigo 37, os princípios da administração pública. Vamos ver o que diz este artigo. A administração pública, direta ou indireta. Quando falamos da administração direta, nós estamos falando dos entes federativos, então temos aí os estados, né, os municípios, o Distrito Federal e a União. E a administração indireta, onde entram as empresas públicas, as autarquias, as fundações. Ou seja, todo aquele que guarda a relação com a administração pública deve seguir e se orientar nos princípios administrativos, nos princípios da administração pública. E devem obedecê-los. Ou seja, deve obedecer aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Os princípios acima são conhecidos pela sigla LIMP: legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência. Fácil de gravar. O primeiro princípio, ele é o princípio da legalidade. E ele se refere ao cumprimento da lei. É bom lembrar que os princípios da administração pública, eles não concorrem entre si. São princípios que funcionam como elos de uma mesma ligação, né, de forma harmônica, se completando. Então, o princípio da legalidade, ele vai atuar junto aos demais princípios de forma harmônica, assim como os próximos princípios. Então, o princípio da legalidade, ele trata da valorização da lei acima dos interesses privados e dos pessoais. Quando falamos de administração pública, toda ação ela só pode ocorrer se estiver dentro de uma legalidade, se estiver atendendo às cautelas legais, fazendo com que a atuação do executivo concretize somente a vontade geral dos cidadãos e cidadãs dentro deste princípio. Ou seja, eu só posso fazer aquilo que tiver inscrito na lei e eu também não posso deixar de fazer aquilo que tiver inscrito na lei. Então, se a lei ela diz que eu tenho que tomar uma determinada ação, eu tenho que fazer, pois a inércia também é passível de sanção. E esse princípio, ele também vai contra um comportamento personalista, de favoritismo, entre outras práticas. É a ideia de valorizar a cidadania e o interesse do coletivo, sendo viável legalmente. Além disso, é importante ressaltar que a atividade de todos os agentes públicos, desde o presidente da República até o servidor municipal, deve estar submetida à obediência e ao cumprimento e à prática das leis. Então, eu não posso nem fazer e nem deixar de fazer aquilo que não esteja escrito na lei. Princípio da legalidade, atendimento às cautelas legais. Já o segundo princípio é o princípio da impessoalidade ou o tratamento igualitário. Esse princípio ele versa no seguinte: divergências ou convergências, políticas, ideológicas, simpatias ou desavenças pessoais não podem interferir na atuação ou no tratamento por parte dos servidores públicos. Eu não posso falar na minha pessoa, eu tenho que falar na pessoa da administração pública. Nesse sentido, o próprio texto legislativo ele assegura isso. Assegura que o ingresso em cargos e funções administrativas dependerá primordialmente de concurso público. E percebam que eu falei aqui primordialmente e não exclusivamente, pois nós temos cargos em comissão, que são cargos de livre nomeação e livre exoneração, que também são conhecidos, e que essas pessoas que estão em cargos de comissionamento público também deverão atender aos princípios da administração pública. Mas isso ocorre a fim de assegurar a impessoalidade e a igualdade por parte dos concorrentes. O artigo 5º da Constituição Federal de 1988, este artigo que está para o regramento de toda a sociedade, ele diz o seguinte: todos são iguais perante a lei. E ele vem reforçar esse princípio da impessoalidade, onde eu não posso ter tratamento diferente, né, para os iguais. Eu não posso tratar também os iguais de forma diferente. Então, a impessoalidade ele reforça essa ideia no âmbito da administração pública. Já vimos dois princípios, vimos o princípio da legalidade, onde é o princípio do cumprimento da lei, o princípio da impessoalidade, que versa sobre o tratamento igualitário, e agora nós vamos para o princípio da moralidade. O princípio da moralidade, ele regra que todos os princípios devem ser estabelecidos dentro de uma ética e também na lei. Ou seja, ele obriga os agentes públicos a atuarem em conformidade com os princípios éticos. E o que seria a ética? A ética é a configuração da moral. A moral, ela deriva da prática. E a ética é a escrita
a normatização daquilo que é moral. A moral ela é aprendida com os nossos pares, né, com os nossos familiares. É o senso comum daquilo que é o encontro do que é certo, aquilo do que é bom. E a ética se configura isso em normativas, em códigos. Todo comportamento que vise confundir ou prejudicar o exercício dos direitos por parte da sociedade será penalizado pelo descumprimento deste princípio em questão. Ou seja, eu não posso atuar contra aquilo que é ético e moral. É importante levar em consideração que o princípio da moralidade não se refere exatamente à moral comum. Por quê? Porque esta moral, ela deve estar baseada nas normas jurídicas, naquela codificação legal. Ainda assim, toda ofensa moral social que esteja associada a alguma determinação jurídica também será considerada ao princípio um descumprimento, uma ofensa ao princípio da própria moralidade. Então, é agir de acordo com aquilo que vai ao encontro do bem. Então, comportamentos que ensejem em fraudes, em desvios, em propina, tudo isso vai contra ao princípio da moralidade e está associado à legalidade. Tá? Então, as sanções também ocorrerão dentro do princípio da legalidade. Então, só reforçando que os princípios da administração pública, eles não concorrem entre si. Eles convivem de forma harmônica como elos de uma mesma ligação. Tá? Então, um complementa o outro. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o princípio da publicidade, que vai ao encontro da transparência. Ele é a prestação de contas à população. Ah, os recursos que adentram na administração públicas, nas administrações públicas, sejam elas da administração direta ou indireta, eles advêm da receita tributária. Lembrando que tributo é gênero dividido em espécies tributárias. Quais são as espécies tributárias? As principais são impostos, taxas e contribuições de melhoria. E esse dinheiro, ele é, né, cobrado da sociedade em si, aquelas que têm o fato gerador, e ele adentra na administração pública, nos cofres públicos, e ele é devolvido à sociedade na forma de insumos e prestação de serviço. E o princípio da publicidade, ele garante a transparência da administração pública desses recursos, desses atos e ações que são tomadas, né, pelos nossos gestores. Nós vivemos em um Estado democrático de direito, ou seja, o poder pertence ao povo e assim não deve ocorrer qualquer tipo de ocultamento de informações por parte do poder público. Por quê? Os gestores públicos são os nossos representantes e tem o dever, né, de demonstrar e publicizar todas as ações, as decisões, né, aonde está sendo investido esses recursos que há dentro da administração pública. É dever de todos os órgãos e instituições públicas disponibilizar em seus sites oficiais dados e informações a fim de honrar a prestação de contas para a sociedade. O sigilo, neste caso, seria a exceção para aqueles dados sensíveis, nos casos de segurança nacional ou outros previstos por lei. Como eu disse, pelo próprio princípio da legalidade, eu tenho que fazer, eu não posso deixar de fazer, e eu só posso fazer aquilo que está escrito na lei. Então, se na lei diz que eu tenho que publicizar todas as ações, eu não posso deixar de fazer. Senão eu também estou não atendendo ao princípio da legalidade. E a própria lei garante as exceções, a Lei Geral de Proteção de Dados. Nesse sentido, ainda comentamos em matérias anteriores sobre a Lei 12.527 de 2011. Essa lei de acesso à informação, ela vem para contemplar e regulamentar o direito de acesso à informação por parte de todos os cidadãos e cidadãs.
Então, a lei de acesso à informação, ela é uma lei onde você pode fazer consultas públicas, salvo a parte de orçamento, a parte financeira e econômica. Por quê? Porque a lei da transparência é que vai garantir a publicidade da matéria orçamentária e financeira. Então, toda vez que você busca o link da transparência, você vai ter ali informações sobre empenho, liquidação e pagamento. Já na Lei de Acesso à Informação, ou LAI, que seria um outro link também disponíveis nos sites públicos, você consegue fazer questionamentos de um caráter mais administrativo, ok? Então, se for, você quiser consultar dados financeiros e orçamentários, Lei da Transparência. Se você quer consultar, né, processos, protocolos, ou outros questionamentos, Lei de Acesso à Informação. O último, o quinto e último princípio, e não o menos importante, é o princípio da eficiência, que ele versa sobre a boa gestão dos recursos e serviços públicos. O princípio da eficiência ele se resume no conceito da boa administração. Sem ferir o princípio da legalidade, ou seja, eu só posso fazer aquilo que está escrito na lei, né? Tem que estar dentro da lei. Ele é o dever do servidor público de atuar a fim de oferecer o melhor serviço com a qualidade esperada e preservando os recursos públicos. Então, eu tenho que fazer ali a boa gestão dos recursos públicos. A administração pública deve sempre priorizar a execução dos serviços com ótima qualidade, respeitando todos os princípios administrativos que vieram anteriormente, fazendo o correto uso do orçamento público, evitando assim desperdícios. Então, é você atuar com lisura, né, com economicidade e dando o melhor para a população, para a sociedade. E estes seriam os cinco princípios da administração pública. Em resumo, aqui para vocês o princípio da legalidade. Ele vai em atenção à submissão às leis, então, o atendimento das leis, respeitando os interesses coletivos acima dos interesses privados, que já nos remete para o próximo princípio, que é o princípio da impessoalidade, onde o tratamento deve ser igual para todos, a atuação deve ocorrer sem favoritismo e sem autopropaganda por parte dos servidores ou gestores públicos, o princípio da moralidade, que é a preservação da ética e da moral nos termos da lei, em todas as ações que partem dos agentes públicos, e o princípio da publicidade, ele versa sobre a priorização da transparência e da prestação de contas em todas as ações que envolvem as contas públicas e as ações também que envolvem todas as ações que devem ser publicizadas, seja de compras, seja de casos processuais, salvo aqueles dados sensíveis que são garantidos a sua preservação pela Lei Geral de Proteção de Dados. E, por fim, o princípio da eficiência, que ele faz com que a execução dos serviços públicos seja realizada com qualidade, respeitando o bom uso do orçamento público, evitando, assim, desperdícios. E essa foi a nossa proposta de web aula de hoje. A nossa proposta são aulas de até 20 minutos, de modo a complementar o material que já está sendo disponibilizado no ambiente virtual de aprendizagem. Como eu disse no início da nossa aula, esta web foi gravada, você poderá assisti-la quantas vezes quiser e puder no ambiente virtual de aprendizagem e, em caso de dúvidas, me encaminhe via caixa de atendimento ou caixa de, né, mensagem. Por hora, deixo aqui meus votos de gratidão, um grande abraço, fiquem com Deus e até uma próxima.